técnico, pela assinatura dos relatórios, estou preocupado com a qualidade dos relatórios e principalmente dos auditores, que me facilita essa revisão e deixa um relatório muito melhor, em vez de estar procurando preço aí no mercado. Obrigado. Felipe, agora. Boa tarde. Eu sou auditor também do CONAMA. Eu tinha até suspendido, né, a palavra, acabei resolvendo falar. Eu ia comentar também essa questão mercadológica, né, que o mercado sim impõe aí condições aí de bons auditores e, na minha opinião, de forma muito mais efetiva até às vezes que alguns organismos ou instituições que já estão aí nesse meandro há algum tempo. Eu venho lutando para ter essa certificação desde 2009, sou formado na área, sou químico industrial, tenho 3 pós-graduações na área também de petróleo, gás e meio ambiente, e não foi fácil eu ter essa certificação. Hoje em dia minha certificação é pelo RAC, Marcelo que está aqui representando, né? Confio em vocês, por isso estou certificado lá, vim aqui dar então esse parecer meu nesse sentido, de que a minha confiança continua com vocês, mas que não me sinto representado pela forma como você já disse aí, que os auditores são representados dentro do RAC. Eu, Felipe, não me sinto representado. E acho, então, que todas essas evidências que você colocou, a gente sabe, nós, principalmente como auditores, né, que as evidências são necessárias para esse processo, né, elas não estão sendo, então, aí bem estabelecidas. Teve o exemplo aqui do Altoff agora, das declarações. Eu, por exemplo, usei declaração na minha última certificação junto ao RAC e atualmente não estão sendo aceitas as minhas certificações emitidas pela empresa Georradar, né? Então foi algo que eu usei já, não só da Georradar, mas aqui eu acho que posso citar o nome de empresas, todo mundo conhece o mercado. Usei declarações da HRT, usei do Bureau Veritas, quer dizer, então essa dinâmica do mercado ela é muito mais efetiva hoje em dia do que a dinâmica que a gente tem visto. Eu acho que isso está sendo aí o grande cerne dessa questão, né? Queria dar só essa contribuição minha aí, porque a minha luta com o RAC é antiga, como eu disse, né? Desde quando vocês estavam lá dentro do CIC, a Carmen também aqui, eu acho que também já participou desse processo há bastante tempo, né? Então, já está bem antigo aí essa questão, só mais uma contribuição aí. O Luiz Eduardo. Boa tarde, Luiz Eduardo. Eu me sinto à vontade, hoje eu tenho empresa de consultoria, trabalho também com auditoria. Já tive registro internacional de auditor de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Já fiz a prova do CONAMA 306, fui aprovado. Mas hoje eu teria dificuldade de comprovar toda a experiência para conseguir esse credenciamento. É mais fácil eu conseguir meu credenciamento de novo no exterior, como auditor de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, de um organismo internacional acreditado no Brasil pelo INEFRA, do que fazer esse processo junto ao RAC. E o que acontece, que a gente tem visto muito no mercado, é que uma empresa grande, que tenha volume de auditoria, consegue mascarar um resultado de um auditor. Se eu sou uma empresa grande, isso o mercado sabe quem são, eu coloco ele para acompanhar a auditoria, mando a evidência para o RAC, e esse cara nunca apareceu na auditoria. E ele vai comprovar durante os 4 anos isso. Eu já tive cliente meu que me falou o seguinte, ó, a sua proposta é mais alta porque o auditor líder só vem aqui no primeiro dia. Então, se a gente só pensar no critério de números de auditoria, nós vamos estar mascarando o resultado, nós vamos estar privilegiando empresas que têm um grande volume de contratos, que vão colocar para fazer auditorias de acompanhamento, e acompanhamento de longe, de bancada, e para depois te dar um resultado falso. Então, hoje, os clientes que eu tenho, eles são obrigados a atender o quê? O critério do RAC. Mas eu tenho que mostrar o currículo e o desempenho deles antes. Não basta só isso. O RAC é a condição inicial. Agora, o histórico profissional de quem vai subir a bordo da unidade marítima, ele quer saber antes. Ele não quer ninguém subindo 2 dias para dizer que o separador de água e óleo está bom, porque o óleo está saindo na mesma coloração que entra. Essa é a realidade do mercado. Seu nome? Luiz Eduardo. Ok, agora com a palavra. Quer começar? Marcelo, depois eu passo para... Ok. Tá.
Já escutei de tudo já, entendeu? Ontem estava uma auditora minha, me ligou, que falou que tem um e-mail dela, inclusive, e ela fez reclamação formal de Autohack, porque ela foi chamada para fazer uma auditoria como auditora, como auditora líder, né, em um lugar aí, não sei qual foi especificamente, e o auditor que foi com ela, que foi convidado para ir com ela, né, não sabia nem como é que era uma válvula direito, né, não tinha a mínima noção quanto a isso, e ela ficou horrorizada, entendeu? Então é aquela reclamação contra o hack, por que o hack deixa isso acontecer? O hack devia acompanhar essas auditorias também, entendeu? Para saber como é que os auditores estão funcionando. Falei, bom, seria excelente se tivesse pessoal em função disso, né? Mas é coisa meio complicada. Deixa eu começar pela NR14, né? NR14. Eu estava falando de norma regulamentadora aí. A NR14. A NR14 ela foi revisada. Entendeu? Infelizmente eu não tenho conhecimento dela na íntegra. Tá? Eu não participei da revisão dela. A gente tentou desburocratizar muita coisa nela. Tá? A gente desburocratiza a parte escrita, mas a parte mental continua burocratizada às vezes. Então, isso demora um pouquinho mais, porque a gente mudar os paradigmas das pessoas e que já estão trabalhando há muitos anos nisso é meio complicado, entendeu? E acabam entrando, exigindo demais, quando na verdade não é obrigação dela, mas sim a gente tem avaliadores que fazem isso, tá? Mas a gente tenta simplificar isso. Mas de uma forma ou outra a gente tenta sempre melhorar, né? O que acontece é o seguinte: para registro de auditorias, a gente aceitava a declaração do auditador, tá? Era isso que estava escrito, tá? Do auditador. E tinha diversas maneiras de fazer isso, né? Quando são organismos de certificação acreditados pelo método, entendeu? A gente aceita até declarações do organismo de certificação acreditado pelo Inmetro, porque ele já é acreditado, ele já sofre a auditoria do Inmetro. Então, é uma declaração simples que chamam de log audit, né? Audit log, entendeu? Mostrando como é que é esse negócio. Quando é empresa particular, a gente não tem a mínima maneira de controle dessa empresa particular, né? Quer dizer, ela não é auditada, não é auditável pela gente, entendeu? Nós não temos responsabilidade por uma empresa particular contratante, tá? Então, por isso que a gente aceitava, e que eu saiba, aceita ainda a declaração do auditado, o contato do auditador, em relação se o cara fez auditoria ou não, tá? De uma empresa que contrata para auditar, a gente não aceitava porque nós não temos influência, nós não temos como auditar ela para saber se realmente foi feito ou não. Tá? É um critério que foi feito de segurança, né? Eu escuto reclamações de todos os tipos, entendeu? Todos os tipos. Desde aquele que a gente está muito rígido, entendeu? Até o outro que fala assim, olha, vocês estão aprovando auditores horríveis. E mesmo com todas as evidências, todos os critérios que nós pedimos. Mesmo assim fica difícil às vezes, né? É sempre dos dois lados. Lógico que a gente tenta sempre consertar, né? A gente trabalha sempre, fala sistema de gestão, mas a ideia é sempre uma melhoria contínua, né? A gente vê onde está ruim para tentar consertar e tenta onde está muito bom para tentar repetir e melhorar ainda mais, né? Casos pontuais realmente tem que ser mandado para a gente via e-mail, tá? Para tentar. Existem órgãos. O RAC ele não é soberano. O RAC, na verdade, ele é composto por uma secretaria, tá? Que tem um birô de certificação, tá? Que é por pessoas externas, tá? Que compõem o sistema, tá? Só técnico externo compõe o sistema, que tem o poder de decidir, tá? Então, se alguma coisa, muita gente, não está funcionando, a gente leva sempre para o birô de certificação. Se tem alguma apelação, não aceitaram esse documento, a gente manda para o birô. O que vai aceitar são eles. Então, infelizmente, a reunião é 3 meses, entendeu? Mas a gente pode fazer isso, entendeu? Fugiu da regra,
olha, eu tenho esse documento aqui que não é o normal que vocês usam, mas eu quero que seja esse. Tá bom, a gente manda para o avaliador, o avaliador dá pontapé, se o avaliador não quiser, a gente manda para o Bureau de Certificação e ter outra instância ainda que é o Conselho de Certificação no final. Tá? Mas eu, nesse sentido, eu falei até esse documento, Ah. eu acho péssimo. Isso é uma coisa que acontece bastante. Serve para um e serve para outro, no final das contas. Né? Pois é, cara, isso é meio complicado, entendeu? Porque é meio complicado. Não, microfone. Não pode, eu acho horrível isso. É horrível isso. Você falou exatamente sobre essas comprovações, né? Você falou aí de se abrir, então, essa possibilidade. A gente acha péssimo, eu pelo menos, porque você cria 2 pesos, 2 medidas, como a gente já viu. Documentos como declaração servir para alguns e não está servindo, por exemplo, para mim agora nesse momento, entendeu? Não é isso que a gente quer. A gente está aqui exatamente lutando contra isso. E não é isso que eu Vocês quero também. né? Imagina. Que isso? Só uma pequena rasa. Só para complementar essa questão que o Felipe está colocando e que o Marcelo colocou, se isso faz parte da NA 14, a NA 14 é uma norma interna do próprio RAC. Já a portaria 319 do MMA, ela diz o seguinte, ela lá no seu artigo 2º, parágrafo 4º, ela diz o seguinte: toda experiência em auditoria deve ser descrita em documento denominado comprovação de realização de auditoria, que deverá conter as seguintes informações: 1. Data de cada auditoria. 2. Descrição do tempo nas instalações do auditado e o dispendido nas atividades de análise de documentação. Planejamento da auditoria e elaboração do relatório de forma discriminada. 3. Norma de gestão ambiental utilizada na auditoria. 4. Nomes e detalhes de contato dos auditados. Em nenhum momento ela diz que a declaração tem que vir do auditado. Se na declaração da Georradar constar os dados da Petrobras para poder fazer... Desculpa, é que minha voz é alta, tá? Por isso é que eu pedi para não falar no microfone. Se na declaração da Georradar consta esses dados, não cabe a Georradar questionar a declaração ou não. Não cabe ao RAC questionar a declaração ou não. Da mesma forma que não cabe ao RAC questionar a validade de uma ART. É isso que se está questionando ao processo de certificação do RAC. Porque o RAC criou normas internas que não fazem parte da própria legislação para poder cercear, na realidade, o processo de certificação. E é isso que está acontecendo. A grande maioria das pessoas não consegue a sua certificação porque o RAC cria regras personalizadas de acordo com a cara do freguês. É exatamente isso que eu acho que o Felipe estava falando. Porque algumas declarações servem para uns e as mesmas declarações não servem para outros. Tá bom. Ok. Esse gente boa pra caramba, adoro esse cara. 3 anos que eu tô. Olha só, na verdade, isso tem muito embate em relação a isso, mas na verdade eu estou aqui, eu quero a mesma coisa, entendeu? Eu, como um cara do sistema da qualidade, eu sou extremamente contra esse negócio, vale para alguém, não vale para o outro. Nenhum sistema compõe isso. Nenhum sistema comporta isso, entendeu? Tá? Aí eu falo assim, tá bom, então diz o que houve, o que foi, que eu vou verificar por que isso aconteceu, porque isso não pode acontecer. Não, fala nome eu não posso, entendeu? Aí eu não tenho como verificar, entendeu? Não tenho como fazer, entendeu? Entendeu? Sabe? Então, tudo bem, tudo bem, eu posso verificar, então, porque algum lugar está errado. Por que para um pode e para outro não pode? Tem que ter algum critério. Os critérios são claros que nós usamos. Espera aí. Os critérios são claros que nós usamos. Tá? Vale para um, não pode valer para outro. Tá? Isso não pode. Segundo, em relação à portaria 319. 319, é isso aí, 319. Ela tem os critérios mínimos para certificação. Tá? Para qualquer sistema, tá? Eu tenho que obedecer esse critério mínimo. Tá? Mas o sistema me permite que eu estabeleça critérios mais restritivos se eu achar que esses não são suficientes como evidência.
de atender ao sistema. Tá? Eu não posso exigir menos, que eu vou estar contra a portaria. Tá? Espera aí, deixa eu falar. Tá? Então, eu não posso exigir menos. Tá? Se foi evidenciado já em situações passadas que a maneira como isso deve ser feito, tá? Que na verdade não estou dizendo que não é feito, mas é feito pela maneira. A maneira que a gente está fazendo é pelo auditado. O auditado fornece a declaração, se não me engano, a linha 14 fala auditado. Tá? Não sei se mudou. Tá? Então a gente aceita a declaração de auditado. A gente não aceita a declaração da empresa que audita. A empresa aceita a declaração do auditado. Tá? E a gente pede dados de contato do auditado, porque a maneira de a gente verificar, a gente é muito questionado pelo Inmetro, assim, mas como é que você verifica essa situação, como é que se monitora a situação, essa informação? Tá? Como é que você vê que essa evidência é verdadeira? Na verdade, eu tenho que provar para o Inmetro que a gente verifica isso. Eu falei, bom, a gente verifica o seguinte, o auditor ele indica, caso auditorias, essa, e dá o nome do auditado com o telefone do lado do contato. Tá? Nós fazemos entrevistas aleatoriamente, escolhe umas 3 ou 4 de cada auditor no processo dele. Tá? A gente liga por telefone, entendeu? Conversa com a pessoa, tá? A gente manda o questionário para ela. Ela responde o nosso questionário, falando do comportamento do auditor. Se o auditor, aquele comportamento todo da 19011. Né? A gente coloca para o auditado isso, o auditado responde, isso é anexado ao processo, isso é a nossa evidência que a gente demonstra. Tá? É uma maneira, um processo de fazer, como nós fazemos. Tá? A maneira como é colocada na portaria 319, fala que para o auditor líder, o auditor líder ele tem que sofrer uma auditoria conjunta. Esqueci o nome dela. Testemunha. Que nós temos de designar um auditor testemunha certificado, para acompanhar esse auditor. Se a gente for fazer isso para todo auditor líder, o auditor líder vai ter que pagar muito mais caro pelo processo. Porque, logicamente, alguém vai ter que pagar pelo auditor testemunha. Tá? Então, de uma maneira... Alô, deixa ele concluir. Deixa que eu concluir. Deixa eu concluir. O que aconteceu? Quando nós fizemos